E já que o programa está em clima de Copa, que tal conhecer um pouquinho dos países que vão jogar aqui em Cuiabá? Uma das seleções é a da Rússia, que enfrenta a Coreia do Sul no próximo dia 17 na Arena Pantanal. Para quem não sabe, a Rússia está localizada no leste da Europa e no norte da Ásia. Ela faz fronteira com 16 países. Hoje é o maior país com área territorial do mundo, tem como capital a cidade de Moscou. Na Rússia, as temperaturas máximas dificilmente passam dos 25 graus no verão. As mínimas variam entre menos 40 graus e menos 8 graus durante o inverno. Além disso, 48% da população está classificada como ateia, né? Essa população, ou seja, não acredita em Deus ou em qualquer ser superior. Mas o gostoso mesmo, apesar das diferenças, é conhecer um país pela sua culinária, não é mesmo? Então, a partir de hoje, você vai acompanhar aqui no Revista os sabores da Copa. E nós vamos começar pela Rússia. A nossa convidada é a chefe Eliane Carvalho. Boa tarde, Eliane. Obrigada pela sua presença aqui no Revista. E o que você vai ensinar para a gente que remete à Rússia? Então, na verdade, eu pensei, um prato tradicional, mas depois acabei optando pelo estrogonofe, porque é um prato de origem russa, todo mundo conhece, todo mundo gosta, e se você pesquisar no Google, você não vai encontrar um prato que tem mais histórias que o estrogonofe. A única coisa em comum que todas as histórias têm é que o prato é de origem russa, que foi criado por um cozinheiro que servia um general chamado Stroganov. E aí por aí vai, assim, são 10, 12 histórias assim seguidas, e com muitas diferenças, é muito engraçado. Mas é um dos pratos mais consumidos no mundo, mais conhecidos, tradicionais, e todo mundo gosta. Falei, bom, então vou explorar por esse lado, né? Ao invés de fazer uma receita que ninguém conhece. Mas os ingredientes, eles são praticamente os mesmos, os modos de fazer é que variam por conta dessas histórias, ou como é que é? Então, a diferença é o tempo de cozimento, você vai ver que é super rápido. O molho de tomate a gente usa pouquíssimo. O estrogonofe que a gente faz em casa, pelo menos o que eu sempre cresci fazendo, vendo a minha mãe fazer, você doura cebola, coloca a carne, deixa dar uma douradinha, doura literalmente a carne, né? Acrescenta molho de tomate, depois vem champignon, creme de leite, tem gente que põe milho verde e por aí vai. Esse estrogonofe, assim, leva um mínimo de molho de tomate, não muito. Ele é somente, a manteiga é só suada, a cebola é suada na manteiga, logo em seguida já entra a carne, já flamba e entram os outros ingredientes. Em 10 minutos esse prato fica pronto. Vamos lá, vamos fazer. Então vamos lá. É uma opção prática, inclusive. É uma opção prática, gostosa. E assim, gosto muito do estrogonofe, então eu sempre fiz. E depois que eu comecei a fazer dessa maneira, pelo menos na minha casa, assim, A saída aumentou. Né? A solicitação, vamos dizer assim, né? Porque... o pessoal pede estrogonofe russo. É verdade, porque ser chefe é assim, né? Meio que você acaba ficando à disposição, em primeiro lugar, da família, né? E depois aí tem que atender os pedidos, aí as assim, solicitações. Mãe querida, podia fazer aquele estrogonofe, aquele. E aí aquele é esse, no caso. Então você já sabe. Então a cebola, eu gosto de usar sempre a cebola bem batidinha. Primeiro porque tem gente que não aprecia muito. E segundo porque eu acho que como a cebola não é o artista principal aqui nesse caso, então se ela tivesse assim pequenininha, melhor. Né? Eu não coloco alho. Mas assim, eu pesquisei, encontrei muitas receitas que as pessoas colocam um pouco de alho. O brasileiro gosta de alho, né, Aline? Gosta, no Brasil sim. Então, eu coloco uma manteiga, a pessoa pode substituir por margarina, não tem problema nenhum. E um dos fatores que leva a picar bem também é porque como ela só vai suar, então ela miudinha é melhor. Quando você percebe que ela começou a murchar, já é suficiente. Não precisa fritar, que a gente tem costume, né, de fritar a cebola. E aí o que acontece? O prato fica todo pigmentado com aquela coisa meio marronzinha, então, às vezes doura demais. Não deixa ela colorir. Não pode. Só murchou. Isso, olha, já está começando a murchar aqui. E o perfume desse prato você não acredita. E para acompanhar, eu sugiro o arroz, que a gente gosta de arroz, né? O brasileiro gosta de arroz, e a batata frita.
que originalmente, assim, todas as receitas que eu vejo, sempre a batata, né? Aí aqui, eu aqui no caso estou usando um filé mignon, mas aí você pode fazer com a carne que você quiser, desde que não seja uma carne muito dura. Né? Que outra carne que poderia mole, né, um patinho, alguma coisa assim. E uma carne que não tenha gordura. Certo. Né, que ele não é literalmente um prato para ser feito com uma carne gorda. Então aqui eu coloco o filé e imediatamente eu já flambo. Por quê? Para evitar que esse filé comece a soltar um líquido, né? Então aqui eu já coloco, aqui no caso eu estou usando um conhaque, mas você pode usar uma cachaça, né? Não tem problema, o álcool fica bem, ele vai uísque, cachaça, o que tiver em casa, né? Uma vodka. Uma vodka, o ideal, né? Aliás, eles usam mesmo a vodka. A gente já está falando de prato russo, vamos colocar uma vodka, né? Isso dá um sabor, assim, bacana no final, no fundo da panela, né? É o que, uns 100 ml? Uns 100, 150 ml, mais ou menos, porque senão ele não vai flambar o suficiente. Certo. Quanto de carne você colocou aí? 1 quilo. E aí, enquanto ele estiver flambando, a gente não mexe. Não pode mexer. Porque se você mexer, ele vai apagar o fogo, né? E tal, né? Não pode esquecer de tirar o palito, né? Depois, né? Na hora que o fogo tiver acabado também, né? Esse palito aqui é um problema, né? Depois, se a gente esquece, no final vai ter alguém morrendo engasgado aí, pessoal. Então, é isso. Eu flambei. Imediatamente eu já vou acrescentar um detalhe importante também, que já é uma influência francesa, porque até existe uma briga entre eles. O estrogonofe é francês ou é russo? É russo, mas os franceses que aprimoraram. Então, quando eu aprendi a fazer esse estrogonofe no Cordon Bleu em Paris, a gente brincava e falava assim que era um paprikanofe. Porque tem muita páprica, né? Mas enfim tem mesmo. A páprica ela é adocicada, é páprica doce, sal. Não precisa se preocupar com o sabor da páprica, porque o sabor é delicioso. Pimenta verde, ou a pimenta que tiver em casa, né? A pimenta do reino. É que eu dou uma boa misturada. O cheiro tá ótimo mesmo, já dá. Então, essa carne, assim, a gente não vai deixar fritar. O que a gente deixa dar uma refogadinha, certo? Rapidinho. E é legal fazer numa panela larga, assim como você... larga, Para praticamente Isso. toda a carne ficar encostando no fundo da panela. E também para poder acelerar o processo, porque no final, como ele não cozinha muito, você vai ter uma carne muito macia. Mesmo que seja um patinho ou uma outra carne que não seja o filé, ele vai ficar bem macio. Então, para fazer e comer imediatamente. Uma carne para... Aí nesse momento eu acrescento um pouco mais de manteiga aqui, que a gente vai colocar uma farinha de trigo, que vai dar uma engrossadinha. É como se estivesse fazendo aquele beurre manière que a gente usa, só que ao invés de misturar a parte e fazer a farofinha, a gente já coloca aqui diretamente. Né? Essa farinha de trigo, ela vai ajudar depois a gente ter um resultado um molho mais grossinho. Você sabe que o estrogonofe, quando ele foi criado lá na Rússia, ele era servido para os soldados, para a frente, né? E depois ele foi aprimorado a pedido de uma czarina. Acho que era o princípio da nossa carne moída, vamos dizer assim, né? Era picada. Então diz que a carne que era usada para fazer o estrogonofe, ela ficava armazenada em galões com sal e uma bebida, para poder não estragar. Né? Então aí eles, né, imagina, isso foi... A gente tem a carne seca aqui no Brasil, você começa alternativas para armazenamento, Com certeza. Mas como o brasileiro é muito criativo, né, o estrogonofe você pode fazer com frango. Acho que é o único lugar do mundo que faz estrogonofe com frango é no Brasil. Aí uns falam bobó de galinha, outros falam, mas é estrogonofe. Para mim é a mesma coisa. Aí aqui um molho de tomate bem concentrado. Esse molho de tomate natural, não é de latinha.
né? De preferência fazer natural. A gente cozinha o tomate, depois processa, que ele tem mais sabor, né? Que a gente colocar um molho pronto. Quantos tomates para render? Para render essa quantidade, mais ou menos uns 8. 8 tomates, uma cebola, cozinha sem tempero, depois passa no processador ou bate no liquidificador e aí você vai ter esse purezinho aqui. Né? Então aqui já você vê que ele já está com uma aparência bem bacana. Aí eu acrescento. Aqui eu vou usar, Aline, o champignon de Paris natural. Que ele está desse jeito porque você tem que laminar, fatiar, colocar na água com limão para poder não oxidar e saltear com um pouco de manteiga. Aí ele chega a isso aqui. Ou também pode usar o champignon em conserva. Nunca vai ser a mesma coisa, não vai ter o mesmo sabor. O champignon eu sempre coloco aqui no final, ele não precisa cozinhar muito, ele né? já entra quando está para desligar o fogo. Isso. E o creme de leite. Aqui já, nos finalmente já, o creme de leite também você não deve cozinhar muito, né? Aí eu adiciono o creme. A quantidade do creme de leite é meio opcional. Na minha casa a gente usa assim uma quantidade razoável. Se não tiver com bastante creme, aí todo mundo reclama. Ah, tá faltando creme. Mas realmente ele fica com um aspecto mais bonito, né? É o creme que dá Ele esse toque bacana. Alaranjadinho, né? Rosinha, claro. E também não coloquei limão, você viu, né? Porque é um outro costume, né, do brasileiro, é colocar limão em tudo, né? A gente tempera a carne com limão, com vinagre e tal. Aí aqui no caso não coloquei. Tá. Só vou experimentar de sal. Perfeito. Tá bom? Então daqui a pouco eu vou experimentar com você. Mas quantos minutinhos de fogo? 5 minutos e tá pronto o estrogonofe. Beleza. Tal você em casa preparar um prato para o Dia dos Namorados. Ou então levar sua amada, o seu amado para jantar fora nessa data toda especial. Durante a Copa do Mundo você vai aprender um pouquinho da culinária dos países que vão jogar aqui em Cuiabá, aqui no Revista, né? A nossa convidada de hoje é a chefe Eliane Carvalho. Ela está ensinando pra gente um estrogonofe russo, né? Um estrogonofe um pouco diferente, que a carne foi flambada e rapidinho de fazer, né? Tanto que ele já está pronto, né, Eliane? Pois é. É super simples, rápido, todo mundo vai gostar. E o interessante é que você pode deixar tudo cortadinho de um dia para o outro e na hora todo mundo já está sentadinho ali na hora do almoço esperando em 1 minuto. Ou fazer um jantar romântico com vinho branco. Que bacana. E com essa questão da Copa no Brasil, as pessoas elas estão procurando os pratos nacionais também, ou regionais, pessoas que vêm de fora ou têm interesse pelos pratos típicos aqui da nossa culinária de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, pessoas que vêm de outros países querem os pratos tidos como brasileiros, uma feijoada, enfim, tem você sente um pouco essa conversa dentro do seu restaurante ou quando vão falar de culinária com você? Eu acredito que vai acontecer, né, essa procura por pratos regionais, por pratos brasileiros, porque eu acho que nós temos uma gastronomia muito rica, né? O Brasil é uma maravilha gastronômica, você tem de tudo. E o meu restaurante vai funcionar durante o período da Copa de 13 de junho a 13 de julho, para o almoço, e aí nós fizemos algumas adaptações em alguns pratos, esperando essa procura. No risoto a gente substituiu por carne de sol, que ele já é assentado com banana, então já é uma coisa bem brasileira e mato-grossense. O peixe nós substituímos pelo pintado, para poder também mostrar um pouco do nosso peixe maravilhoso que temos aqui. Eu acho que é isso. Bacana, então vamos experimentar. Vamos lá? Então, normalmente você falou, a gente pode acompanhar um arroz branco, uma batata frita. A batata palita é obrigatória, né? Que fica a cara do estrogonofe brasileiro mesmo, mas com essa pegada. Com essa pegada. Aí você vai experimentar, espero que você goste. O cheiro tá maravilhoso. Você falou que realmente o perfume, né? A páprica, ela dá um aroma muito bom, né? Isso. É que assim, deixa eu dar uma limpada aqui. A gente poderia perfeitamente acompanhar, colocar aqui até uma farofinha, né, Aline? Porque você sabe que o brasileiro adora uma farofa, não dispensa né? uma farofa, né? Então,
Isso, você tem uma farofa que você preparou, por exemplo, no seu restaurante para esse período? Então, a gente... Como é que você lida com essas coisas? Porque de repente pode chegar alguém lá e querer a gente vai fazer assim, uma brincadeirinha. Todos os pratos que a gente servir, a gente pretende mandar um pouco de farofa, ou uma paçoca, uma farofa de banana, alguma coisa assim para a pessoa quiser experimentar. E a isca de pacu que a gente está querendo colocar junto com o couvert, com um palitinho, que também é uma coisa bem... São formas de mostrar um pouco, né, a nossa gastronomia. E é bem daqui, né? Isso. E é bem daqui. E normalmente as pessoas que elas vão ao seu restaurante, por conta dessa sua formação na França, elas querem ver essa comida de autor mesmo, essa cozinha autoral, ou elas querem ver esse regional com esse seu toque? Como é que funciona? Eu acho que o bacana é justamente isso, né? Porque hoje em dia não existe mais uma cozinha tradicional francesa nem na França, né? Então, o interessante é utilizar essa base da cozinha francesa para poder criar asas, né? E aproveitar o que a gente tem de bom, o que tem no Brasil. Eu tenho vários pratos que eu utilizo produtos que não são brasileiros, mas 90% dos meus produtos são brasileiros. Eu exploro o que a gente tem no Brasil. Quando você veio aqui, você não tinha aberto o restaurante ainda. O resultado que você está alcançando atendeu às suas expectativas? Sim, eu estou muito satisfeita. Eu tenho só a agradecer, né, as pessoas em Cuiabá, o povo mato-grossense, que tem me prestigiado bastante. Mesmo em São Paulo, Aline, nunca se passou uma semana sem que eu recebesse pelo menos 10 cuiabanos, vamos dizer, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, as pessoas me prestigiam muito, é um prazer para mim estar ali atendendo todo dando um retorno, né? Que é o carinho, cozinhando com amor ali. Tá bem bacana. Que legal. Feliz. E agora as pessoas então vão ter essa oportunidade nesse mês de junho a julho aí de experimentar o brie também na hora do almoço. Na hora do almoço. Só uma provadinha, né? Porque trabalhar durante o dia e a noite eu não consigo. É pesado, né? Eu agradeço muito a sua presença aqui. É uma delícia. A carne fica super macia, porque eu acho que é aquela história, né? Falando legalmente de não fritar e flambar, mas sela ela. Né? Ela não resseca, né? E o cheiro realmente assim, muito gostoso. Obrigada. Vale a pena fazer em casa, né? Experimentar. E uma boa copa para você, né? Para nós, né? E a gente vai torcer lá na cozinha mesmo. Muito trabalho para você nesse período, que eu acho que quem é empresário e está dedicando esse tempo a esse evento, acho que é o que espera, né? Então, é verdade. Muito trabalho, vamos trabalhar.